bem-vindas a essa aula do nosso curso de preparação para o parto. Eu sou Marília Lima, sou doula e educadora perinatal. Se você caiu aqui nesse vídeo, provavelmente você faz parte da minha turma do curso de preparação para o parto. Caso contrário, @Marília Lima Doula é o meu Instagram e lá eu sempre deixo conteúdo sobre gestação e sobre o parto para tornar esse momento e poder possibilitar que vocês vivam essa experiência de maneira mais segura, tá certo? Essa aula de hoje vai ser especificamente sobre contrações e sobre intervenções durante o trabalho de parto e eu espero deixar mais esclarecido para vocês o que são as contrações, como se apresentam, como são as contrações de cada fase e também um pouco deixar mais claro sobre intervenções, sobre por que elas acontecem, quais são as intervenções que normalmente costumam acontecer e ajudar e as intervenções que não são recomendadas, tá ok? Então vamos lá. Pega papel e caneta, não esquece de colocar uma aguinha de lado para você não sair da frente desse vídeo, tá bom? Não esquece de anotar tudo e se ficar alguma dúvida ainda no final do vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários ou então deixa lá no Instagram, no meu direct ou nas caixinhas que eu vou ter o maior prazer em responder você, tá bom? Então, vamos falar sobre contrações antes de começar a falar um pouco das intervenções, tá ok? Antes de falar sobre as contrações da gestação e as contrações de cada período, a gente precisa falar um pouquinho sobre contratilidade, tá bom? Contratilidade é uma função que alguns tecidos do nosso corpo têm de se contrair e poder relaxar novamente. É uma ação fisiológica que também é inerente aos músculos do nosso corpo. Todo mundo já sofreu uma cãibra, sabe o que é? Tem uma contração forte e depois tem um relaxamento. O útero, ele é o órgão responsável por gestar esse bebê durante toda a gravidez humana. É ele que vai abrigar esse bebezinho. E o útero, além de ser um órgão do sistema reprodutor feminino, ele também é um músculo, tá certo? Então, ele também terá essa habilidade, essa funcionalidade de se contrair e de relaxar. Desde o início da gestação, o seu útero ele já faz isso. Se você está gestante e está sentindo agora, no final do segundo trimestre, terceiro trimestre, as contrações que costumam ser chamadas de Braxton Hicks, contrações de treinamento, saibam que elas já acontecem desde o início da sua gestação, tá bom? Porém, elas ficam mais perceptíveis agora no final da gestação, até porque o tamanho que o útero vai ocupando na sua cavidade abdominal vai ficando mais significativo. E essa tensão que ele proporciona também vai ficando mais perceptível do que antes, quando ele estava bem lá dentro da sua pelve ainda, tá bom? Essas contrações que o útero ele realiza durante o trabalho de parto, elas são o motor do parto. Elas são essenciais para a expulsão do bebê, tá ok? As contrações são o que, de maneira eficaz, falando, é o que expulsa o bebê de dentro da sua barriguinha para a pelve e depois pelo canal vaginal para poder ele sair, tá ok? As Braxton Hicks, que são as contrações que vocês vão sentindo no finalzinho da gestação, que algumas sentem mais, outras sentem menos, tem mais sensibilidade e outras nem tanto, são contrações que se apresentam sem dor. Você sente o enrijecimento da barriga, tá bom? Essa parte abdominal, porém você não sente dor associada. Você sente uma tensão. Nossa, minha barriga tá ficando dura, que estranho. Mas você não sente dor envolvida. Pode sentir uma pressão na pelve, pode sentir um desconforto na lombar, desconfortos, mas nunca dores intensas, porque Braxton Hicks não é associada a contrações dolorosas, tá ok? No finalzinho da gestação, tá certo? Vocês começam a sentir essas contrações com um pouco mais de dor, elas são um pouco mais dolorosas, elas apresentam um desconforto mais intenso, principalmente quando vocês começam a chegar na fase de pródromos, tá certo? Nos pródromos, as contrações, sim, podem apresentar um pouco mais de dor, mas não são dores intensas como no trabalho de parto. As dores do trabalho de parto são dores intensas, contrações intensas, que são dolorosas essencialmente por estarem associadas à ação da ocitocina, tá certo? Há receptores e a ação da ocitocina que vão contrair esse útero de forma mais forte, fisiologicamente falando, vai ter uma tensão maior ali para poder expulsar esse bebezinho da cavidade abdominal e nascer, como eu já tinha explicado.
Porém, para que isso aconteça, precisa haver uma força que é forte, até porque a gente vai expulsar um bebê de mais de 3 quilos, né? Se falando numa gestação a termo, acima das 37, 38 semanas, então a gente vai expulsar esse bebezinho de dentro da cavidade abdominal, para a cavidade pélvica, pelo canal vaginal e para sair. Então a gente precisa de contrações realmente fortes, intensas. Devido a esse fator, a gente precisar de um motor forte, essas contrações elas vão sim se apresentar bastante dolorosas. Porém, essa dor vai depender muito da percepção de cada mulher, da quantidade de receptores de ocitocina, da ocitocina que ela está liberando, da dinâmica que essa mulher está tendo durante o trabalho de parto. Então, as contrações do trabalho de parto serão contrações efetivas, duradouras e eficazes para expulsar o bebê. E durante a gestação e na fase de pródromos que antecedem o trabalho de parto, não serão contrações muito dolorosas, tá certo? As Braxton Hicks, as características delas principais são não ter dor, tá certo? São bastante irregulares, elas não têm uma tensão abdominal muito forte, você não sente muito o enrijecimento da barriga de maneira muito forte, você vai sentir um desconforto, a barriga ficando um pouco dura, mas nada demais, tá certo? E elas são extremamente irregulares, você não consegue contar nem discernir quando é que vem uma, quando é que vem outra, porque elas se apresentam basicamente 2 a cada 1 hora mais ou menos, e não costumam continuar, passar o dia vendo contrações. Elas vêm pontualmente, algumas vezes no dia, 2 vezes a cada hora, às vezes vem 1 a cada 1 hora e depois passam. Algumas pessoas costumam comentar, né? Mário, eu tô tendo muitas Braxton Hicks, o que é que eu posso fazer para diminuir? Ou por que que essas Braxton Hicks elas estão se desencadeando? Alguns fatores que desencadeiam contrações de treinamento são realizar muito exercício físico, passar muita mão na barriga, sabe? Fica movimentando bastante ali a região abdominal. Após relações sexuais costumam se apresentar Braxton Hicks. Alguns fatores foram correlacionados, como por exemplo desidratação, a mulher que está sem beber água há algum tempo, ou a mulher também que está com a bexiga bastante cheia. Por isso que algumas dicas para aliviar as Braxton Hicks, quem está bastante incomodada porque ela está doendo muito não, porque ela está muito frequente, se apresentando uma em cima da outra, porém sem dor, beber água, fazer xixi, mudar o decúbito, deitar um pouquinho, principalmente do lado direito, tá certo? Pode aliviar, tomar um banho, e aí elas acabam indo embora. Mas as contrações de treinamento, elas costumam não incomodar, né? Você vem, sente, nossa, a barriga tá ficando dura, mas logo passa. Elas duram em torno de 20 a 30 segundos. Porém, a duração da Braxton Hicks não quer dizer muita coisa. Você pode ter sim uma contração de treinamento um pouco mais longa, mas as contrações de treinamento, elas não têm dor, tá certo? Então, se não tem dor, você só percebeu que a barriga tá ficando enrijecida, é contração de treinamento. Não precisa ficar contando de quanto em quanto tempo tá vindo. Se tiver incomodando bastante, vai lá, toma bastante água, faz xixi, vai no banheiro, toma um banho, muda o decúbito, deita um pouquinho do lado direito, relaxa, repousa, que elas costumam ir embora e passar, tá certo? Diferentemente das contrações de trabalho de parto, né? Que não importa o que a gente aconteça, o que a gente faça, as contrações de trabalho de parto, elas não cessam, elas não vão embora, tá certo? Na fase de pródromos, essas dicas ainda costumam funcionar, tá certo? Porém, nos pródromos, as contrações elas são um pouco mais intensas, o tônus da barriga, que é o quanto essa barriga vai ficar enrijecida, ela vai ficar mais enrijecida do que quando você estava sentindo o Braxton Hicks, tá? Ela vai vir um pouquinho mais forte. Já vai haver uma sensação dolorosa durante a fase de pródromos, porém muito mais associada a cólicas, tá bom? Então, assim, não tentem ficar contando mais ou menos as contrações para saber se tá nos pródromos ou não. Porque nas Braxton Hicks você vai sentir desconforto, você vai sentir a barriga ficando dura, mas quando os pródromos chegarem, você vai saber que é pródromo, porque o principal fator que é presente nessa fase são cólicas, tá bom? Na fase de pródromos é uma fase que parece bem mesmo aquela fase do ciclo menstrual, quando a gente tava no dia da menstruação, angustiada, sentindo muita cólica, porque eu tava sangrando bastante, sentindo bastante dor na lombar, bastante desconforto. Aquele dia, assim, aquele dia D do ciclo menstrual que a gente tá bastante irritada, a fase de pródromos parece exatamente isso. É uma fase que vem bastante cólica, bastante desconforto, parece que não serve pra nada, porque as contrações você conta, quando contam-se, elas são ainda
curtas, 20, 30 segundos, elas não pegam ritmo, não tem uma frequência específica, mas você já está sentindo dor, sentindo desconforto e parece que nada vai acontecer. Pode haver saída do tampão mucoso ou não ter saída do tampão mucoso, o que não significa muita coisa. Pra mim, não faz muita diferença se saiu o tampão nos pródromos ou não, sem frequência de contração e sem ritmo, até porque se tratando de parto isoladamente, qualquer coisa isolada, só a saída do tampão, só a presença dos pródromos não significa muita coisa. A gente precisa que um conjunto aconteça, né, durante o trabalho de parto, para que a gente realmente possa correlacionar que há um trabalho de parto ativo, mas a fase de pródromos, como eu estava falando, vai ser uma fase mais desconfortável dessa maneira, que vai haver mais cólicas, mais dor na lombar, as contrações já vão vir um pouco dolorosas, porém curtas, 20 a 30 segundos. Banho morno, passa, quando eu digo vá tomar um banho morno, aí diz assim, ah, tá bom, vou, aí vai, daqui a pouco volta. Mari, já tomei, 5 minutos passou, eu digo, gente, é um banho morno, 20 minutos, 30 minutos de banho, não é um banho morno, foi tomar um banho mesmo, se lavar 5 minutos e voltou, não, só para poder a água bater no corpo, tá bom? É um banho, fica lá embaixo do chuveiro quente, chuveirinho ligado na lombar, deixando a água escorrer para poder aquecer bem aquela região. E meia horinha, 40 minutos de banho, você sai de lá nova, uma outra pessoa. Não tem mais cólica, não tem mais dor na lombar, não tem mais desconforto. E quando tem bem pouco. Você consegue voltar para dormir se for de madrugada, você consegue continuar fazendo as suas atividades durante o dia, até porque fase de pródromos não é fácil pra gente estar ajudando, né? Mas, voltando às contrações, porque não é hora de fase de trabalho de parto, as contrações que vão se apresentar nos pródromos são basicamente assim, já um pouco dolorosas, vai ter uma tensão um pouquinho maior do que nas contrações de treinamento, né? Você vai sentir a barriga um pouco mais dura, porém, não são contrações que vão ser contrações como as de trabalho de parto, que vão ser bem mais dolorosas. E eu costumo dizer, gente, enquanto você tem dúvida se é contração de treinamento, se é contração de pródromos, se é fase latente, enquanto você tem dúvida, não é trabalho de parto. Ah, será que é? Não é trabalho de parto. Porque quando o trabalho de parto chega, não tem isso de ter dúvida. Agora é trabalho de parto, porque elas vêm intensa de uma maneira que não tem como você não identificar que são contrações de trabalho de parto, porque você realmente começa a sentir a tensão bem maior no seu abdômen, você começa a sentir o desconforto muito maior na região pélvica, a sua lombar realmente também começa a mostrar um desconforto maior, você começa a perceber que as coisas começam a se apresentar de maneira conjunta, tá certo? As contrações efetivas, que são as contrações de trabalho de parto, que a gente chama, são contrações que se apresentam numa certa frequência e ritmo, tá bom? Além delas serem maiores do que 45, 50 segundos, chegando a 1 minuto, que o pessoal fala muito do 5-1 aí, né? Que precisa ter contrações efetivas de 1 minuto a cada 5 minutos por mais de 1 hora para caracterizar um trabalho de parto. Eu não gosto muito de falar assim que são de 1 minuto, porque por muitas vezes a gente vê que tem paciente que tem dinâmica. Ter dinâmica é ter contrações efetivas, pelo menos 2 em 10 minutos, tá bom? Então, a cada 5 minutos se tem uma contração efetiva. Mas essas contrações efetivas, às vezes, tem 50 segundos, 55 segundos, 45 segundos, mas são contrações fortes, tá bom? O ideal lá no hospital mesmo, né? Quando a gente recebe as pacientes que a gente gosta de conversar e avaliar, é que tenham pelo menos 3 contrações em 10 minutos, tá bom? Mas não obrigatoriamente essas contrações vão durar 1 minuto. Pode ser que chegue com 3 contrações de 1 minuto em 10 minutos, pode, mas normalmente chega com menos, de 50, 45 segundos. Porque nessa fase de desconforto que normalmente vocês começam a procurar o hospital e a maternidade para poder ser avaliada, tá bom? Mas a principal característica dessas contrações de trabalho de parto é essa, é a dor bastante intensa, o tônus, a barriga bastante enrijecida, você vai sentir bem essa contração muscular que o útero faz. E a frequência e ritmo dela. Ela vai vir numa frequência que não para e mantendo um ritmo que também não para, ela não espaça mais. Ela vem de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, de 4 em 4 minutos. É um ritmo constante, ela não fica espaçando, vem uma com
agora, outra daqui a 7, outra daqui a 10 minutos, outra daqui a 15. Então, isso não é um trabalho de parto ativo, não tem uma dinâmica, não tem um ritmo, tá certo? No trabalho de parto ativo, a gente vai ter um certo ritmo dessas contrações. Como eu falei, elas vão ser sempre acima de 45, 50 segundos, em torno de 1 minuto, aí, bastante dolorosas e ter essa dinâmica, 2 em 10 minutos ou 3 em 10 minutos. No trabalho de parto ativo, né, essas contrações, esse movimento que o útero vai fazer para poder expulsar esse bebê, ele é principalmente correlacionado à dor. A potência desse movimento, a potência da contração, gera essa questão de dor e de ansiedade nas mulheres, de que, o quão é doloroso, por quanto tempo eu vou ficar sentindo essas contrações. E a gente precisa lembrar que as contrações, elas não são contínuas. Elas vêm, duram alguns segundos e vai ter a primeira fase de relaxamento lento, a segunda fase de relaxamento, e você passa alguns minutos sem sentir dor, tá certo? Em período de relaxamento, até o útero ter a capacidade novamente de fazer essa contração para poder expulsar esse bebezinho, e depois ele vai se relaxar novamente, vai ter a fase de relaxamento, você vai demorar mais alguns minutos até a próxima contração. O que vai depender de intensificar ou não intensificar tanto essas contrações, primeiro a percepção da mulher, tá certo? A preparação psicológica dela, porque a gente já falou sobre isso em outras aulas do curso, que a dor é um fator psicossomático, então dependendo de como tá o emocional, o psicológico dessa mulher, vai interferir e influenciar muito na sensação de dor. A segurança dessa mulher, o quanto segura ela está para parir, o quanto ela estudou, o ambiente que ela está, as técnicas não farmacológicas ou práticas que a gente costuma chamar de PICs, né, que vão estar sendo utilizadas durante o trabalho de parto, tá certo? Para poder aliviar a sensação dessa dor, como massagens, aromaterapia, banho de imersão, posicionamentos, alguns exercícios que podem ser realizados, tá bom? Até porque ficar em descanso, ficar sem se movimentar, potencializa a sensação da dor durante a contração. Então, se você pode se movimentar durante a contração, se movimente. Se você não está restrita de estar na cama por algum motivo, levanta e durante a contração realize a movimentação. Claro que, se possível, com a orientação correta de um profissional. Se não, estude antes para saber quais são os exercícios mais indicados para a fase do trabalho de parto, tá certo? Ativo, principalmente, que é quando a gente quer ajudar, né, facilitar um pouquinho para esse bebê nascer, e realize-os enquanto você estiver sentindo a contração. Passou a contração, é momento de relaxamento, passou a contração, é momento de massagem, passou a contração, é momento de tomar um banho, passou a contração, é momento de descansar, tomar água, comer alguma coisa, se recuperar até a próxima contração, tá ok? Como eu falei um pouquinho antes, a intensidade da contração também vai depender muito de receptor de ocitocina e da produção de ocitocina. Então, às vezes tem contração e elas são até ritmadas. Você percebe que está em um trabalho de parto ativo. Nossa, eu tô tendo 3 contrações em 10 minutos. Nossa, eu tô sentindo 3 contrações em 10 minutos. Já faz um tempo, tô no hospital e não tô dilatando. O que pode estar acontecendo é ser uma contração fugaz, uma contração fraca, tá certo? Onde pode haver necessidade de uma ajuda, como o uso, por exemplo, da ocitocina sintética. Então, a gente não pode dizer assim, nossa, vou entrar em trabalho de parto e já vou sentir muita dor, as contrações de trabalho de parto já vão ser muito intensas. Não, elas são progressivas, elas vão aumentando gradativamente, tá certo? A liberação de ocitocina do corpo da mulher vai ajudar muito, vai ser o principal fator que vai promover essas contrações, e cada corpo vai ter uma fisiologia diferente. Então, tem gente que tem mulheres que vão ter contrações muito fortes, até por isso que nós temos partos que nós chamamos de partos avalanche, né? Partos tsunâmicos, que são aqueles partos onde as fases do trabalho de parto, elas ocorrem todas dentro de 4 a 5 horas e o bebê acaba nascendo, chegando no hospital já parindo, porque quando a mulher percebe que está mesmo em trabalho de parto, que vai se organizar para chegar na maternidade, já é o período que o bebê ele está vindo ao mundo. E também vamos ter mulheres que vão passar mais tempo
em trabalho de parto, tá bom? Pelas contrações serem presentes, serem efetivas, mas um pouco fracas, se espaçarem um pouco. Então, cada mulher vai responder de uma forma ao trabalho de parto e cada organismo, ele vai seguir progressivamente, gradativamente, de uma maneira. Então, a gente não pode esperar que já vá começar dessa maneira, que vai entrar no trabalho de parto, que vai ser muita dor, que vai ser uma contração em cima da outra, porque a gente não sabe como o nosso organismo ele vai reagir. As contrações, elas começam e se intensificam de uma maneira gradativa. No final, elas ficam muito mais fortes, mais intensas, dolorosas, mas o seu corpo ele já vai se acomodando e se acostumando a lidar com elas, tá certo? Também dependendo da sua segurança, do seu ambiente, de como que tá o seu acompanhante, de quanto segura você tá, de como que você tá se posicionando durante as contrações, de como que você tá lidando com todo esse momento, tá certo? Porque às vezes há trabalhos de parto que são um pouquinho mais arrastados, mas não são nem tão fortes, mas a mulher ela fica irritada, cansada, ansiosa e acaba dificultando mais o final, acaba ficando mais exausta nesse final. Mas essa exaustão é mais psicológica e menos física, tá certo? Por isso que é importante a gente entender sobre essa contratilidade, sobre a presença dessas contrações, para entender que o período que elas passam em atividade é um período muito curto comparado com o período realmente do trabalho de parto e com o período de repouso e de relaxamento, tá certo? Como eu falei para vocês sobre a ocitocina, que ela pode ser utilizada para auxiliar a efetividade das contrações, principalmente mulheres que estão em trabalho de parto, que a dilatação ela não está progredindo, que o bebê ele não está descendo mais, eita, já foi avaliada 2 vezes e ainda está com a mesma dilatação, o colo não ficou mais fino, a bolsa não rompeu ainda. Então, a ocitocina ela pode ser oferecida e indicada mediante a avaliação médica, tá certo? Se o médico avaliar e realmente evidenciar que há necessidade do uso da ocitocina, ele vai poder realizar esse procedimento com a autorização da gestante para que as contrações elas fiquem mais efetivas e o bebezinho possa descer, progredir no canal de parto e a dilatação ela possa haver ocorrer, porque às vezes a pessoa entra em trabalho de parto, mas não consegue. Então, falando um pouco sobre essas intervenções, eu vou pontuar algumas, porque não vai ter como eu discorrer todas as intervenções, senão nossa aula vai ficar imensa, gigante, e eu não vou conseguir subir no YouTube que nem a outra, que eu passei 2 dias para poder subir uma aula de 1 hora e pouco para vocês. Mas as intervenções vão ser métodos utilizados durante o trabalho de parto, o parto, até antes do trabalho de parto, para poder intervir em alguma coisa que haja necessidade. Por exemplo, antes do trabalho de parto, há uma intervenção chamada descolamento de membranas, tá bom? Onde a mulher ainda não entrou em trabalho de parto, tá lá em torno das 41 semanas, e antes de iniciar uma outra intervenção que se chama indução do trabalho de parto, alguns obstetras optam pelo uso do descolamento, tá certo? Que é basicamente fazer um toque vaginal, onde há o descolamento da membrana amniótica, não é o rompimento da membrana, é o descolamento dela do músculo útero, para fazer assim com que o corpo possa produzir mais alguns hormônios e principalmente liberar prostaglandinas, para tentar desencadear espontaneamente o trabalho de parto, tá ok? O descolamento é uma das intervenções que podem ser realizadas. Outras intervenções são o rompimento da membrana amniótica, as que não são recomendadas, que não se faz uso mais, são episiotomia, tá certo? A gente sabe que episiotomia, ela não é comprovada cientificamente, tá ok? Então, eu nem vou discorrer muito sobre isso. Algumas literaturas costumam trazer que a episiotomia é um procedimento médico que pode ser utilizado em casos de sofrimento fetal agudo, onde haja necessidade de extração imediata do bebê. Mas, para isso, a gente já tem hoje o fórceps, o vácuo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse aparelhinho aqui, o vácuo extrator, que algumas pessoas conhecem, já viram e outras nem tanto. Então, assim, se há necessidade de extração imediata do bebê, há esse aparelhinho que costuma muito ser usado nos hospitais, principalmente nas redes particulares, que vai auxiliar a saída do bebê, tá certo? Então, assim, de intervenções que não são mais recomendadas, nós temos a episiotomia,
Cristeler, que não tem evidência científica e pode causar bastante dano para a mãe e para o bebê, que é empurrar de maneira mecânica com as mãos, com o braço, subir em cima da barriga da mulher para facilitar esse bebê sair. Então, se alguém fizer isso com você, desculpa, você pode recusar, tá certo? Pedir para tirar a mão de cima de você, porque é uma violência obstétrica, tá ok? Não é mais realizada essa manobra. Tricotomia, obrigar a mulher a ter que se depilar, tá bom? Posição ginecológica, obrigar a mulher a ficar em posição deitada, né? Ou semi-sentada, o médico ou quem quer que esteja realizando, né? A gente costuma falar muito assim, médico, mas pode estar sendo realizado por um enfermeiro obstetra, o parto também. E ela pedir que você fique sentada. Você tem liberdade de posicionamento se você quiser ficar sentada de 4 apoios, quer ficar acocorada, como que você quer parir. Não necessariamente você precisa ficar em posição ginecológica, semi-sentada ou posição totalmente deitada na cama, tá ok? Essas são algumas das intervenções que a gente mais pontua como não são necessárias, como não se realizam mais hoje em dia. Porém, a gente ainda costuma encontrar assim nos hospitais quem acaba fazendo, né? Pessoa que acaba fazendo episiotomia sem avisar. Já recentemente, inclusive, tive presente em um procedimento assim. Já ouvi casos de mulheres que sofreram episiotomia recentemente. Então, por mais que a gente fala que é uma violência obstétrica, que não é para ser realizada, muitas vezes acaba sendo realizada até sem o consentimento da mulher e ela acaba sabendo só depois que foi realizada. Não é verbalizado, perguntado, né? E nem autorizado por ela durante o parto. Quando ela vem saber, não, porque eu tive que fazer um cortezinho. Acontece. Então, é importante você estar informada para no momento do parto você poder abrir a boca e dizer que não quero, se você vê alguma coisa diferente, ou seu acompanhante ou quem esteja com você puder te ajudar e te prevenir de passar por uma situação como essa, tá ok? Algumas das intervenções, agora eu queria falar das que podem ser necessárias, porque assim, eu vejo muita gente levantando bandeiras extremistas na internet, não quero falar das pessoas que tomam posicionamentos, tá certo? Mas eu acho que no parto, se tratando de trabalho de parto, nada é 100% garantido. E a medicina e as medidas, elas sim são benéficas em algum momento. Por isso que elas foram criadas, tá certo? Não são todas. Com o tempo, por exemplo, a episiotomia, com o tempo foi se aprendendo que é um corte, é uma violência, é uma mutilação, que não é para ser realizada no corpo da mulher, porque não vai ajudar em nada. E a ciência acabou desenvolvendo outras técnicas de ajudar esse bebezinho a sair de uma maneira mais rápida e mais prática desse canal vaginal, tá ok? Mas sim, há algumas intervenções que podem ajudar. Por exemplo, a ocitocina sintética, que muitas mulheres ficam exaustas durante o trabalho de parto, ficam durante muitas horas com contrações fortes, dolorosas, mas não são intensas e não duram o tempo suficiente para o bebezinho ele ser expulso do canal vaginal. Aí o que é que acaba acontecendo? Se oferece a ocitocina para que, com o uso da ocitocina, as contrações elas possam ficar mais efetivas, que pode estar até sendo muito dolorosa para a mulher a contração, porém não é forte, intensa o suficiente para retirar esse bebezinho de dentro da cavidade abdominal e para a cavidade pélvica e conseguir expulsar esse bebezinho pelo canal vaginal. Então a ocitocina, ela, muitas vezes, ela se faz necessária. Não, mas o pessoal fala, né? Não, mas de qualquer forma esse bebê vai nascer, ia nascer de qualquer jeito. Iria, mas a que custo? De continuar com tantas contrações, com tanta dor, com a exaustão materna. Então, muitas vezes a ocitocina, ela vai sim facilitar e ajudar a mulher a parir. Eu, por exemplo, fui uma adepta da ocitocina. Eu passei muitas horas com 9 centímetros de dilatação. Eu já não aguentava mais de tanta contração. E aí eu pedi, eu disse, não, gente, eu quero ocitocina, porque eu tô vendo que desse jeito esse bebezinho tá progredindo, mas tá demorando muito. E eu gostaria, sim, de que as contrações ficassem um pouco mais efetivas, pra gente ver se progredir mais rápido. Então, depois que eu coloquei a ocitocina, com 49 minutos o meu bebê nasceu. Foi bastante rápido. Alguns pacientes que eu acompanhei também tiveram a mesma experiência. Ficaram bastante tempo com uma dilatação quase completa,
né, 7 não, 8, 9, quase 10 centímetros de dilatação ali, mas o bebezinho ele não progredia mais. E a partir do momento que a equipe médica indicou realizar o uso da ocitocina, a gente viu uma progressão muito mais rápida e esse bebê nasceu. Então, usar a ocitocina não é o fim do mundo. Algumas mulheres sim podem precisar. Antigamente os bebês nasciam sem ocitocina? Nasciam sem ocitocina, sim. Mas aí a gente tem aquelas histórias e relatos, né? Que passou não sei quantos dias em trabalho de parto, que foi um parto muito dificultoso. E às vezes, querendo ou não, antigamente eu vi intercorrência, né? Mulher paria, mas às vezes havia intercorrências, bebês que tinham dificuldades de sair. É por isso que o fórceps ele foi criado. E depois do fórceps a gente tem a invenção do vácuo. Enfim. A ocitocina, ela não é o fim do mundo, tá bom? Ela é o uso de um hormônio, a ocitocina é natural, porém a que vai no sorinho, ela é sintética, ela é farmacológica, ela imita esse hormônio que o nosso corpo produz e ele é recebido por receptores de ocitocina que estão lá no colo do útero e proporcionam a contração muscular uterina. Então, vão permitir com que essas contrações elas fiquem mais efetivas, mais ritmadas, mais duradouras, para que esse bebê ele possa nascer de uma maneira um pouco mais rápida. Não é acelerar, e sim facilitar esse trabalho de parto, dar uma ajudinha para o corpo da mulher que está tentando lidar com tudo que está acontecendo e às vezes não está conseguindo aumentar essa potência, esse motor para esse bebê nascer, tá ok? A gente tem o uso do misoprostol e o uso da sonda, né, que é o método de Krause, que são duas intervenções que podem ser utilizadas. O uso do misoprostol, ele é realizado para a indução do trabalho de parto de gestantes que nunca pariram antes ou que tem parto normal anterior, tá certo? Quem teve um parto normal anterior, quem nunca pariu antes, se chega lá nas 41 semanas e 3 dias, dependendo da indicação também, algumas têm comorbidades, que são doenças durante a gestação, como hipertensão, diabetes, trombofilia. Então, dependendo da indicação, pode ser internado um pouco antes para a indução do trabalho de parto. Ou, se não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, lá para as 41 semanas e 3 dias, essa mulher ela vai ser encaminhada para o serviço de saúde. Eu estou dando essa quantidade de semanas, estou quantificando em 41 a 41 e 3 dias, porque é o que os planos de saúde aqui em Pernambuco eles costumam utilizar, tá certo? Os obstetras dos planos, eles não costumam deixar as mulheres mais do que isso, do que 41 e 3 dias em casa. Porém, no SUS, a gente ainda vê sim, e a gente sabe que uma gestação pode ir até 42 semanas, se for uma gestação saudável. Então, muitas vezes no SUS, ela é monitorada e vai até 42 semanas sim, tá? Eu tive uma amiga, inclusive, que foi até as 42 semanas e só foi internada na 42ª. Tá bom? Mas vai depender muito da avaliação do obstetra, de como essa mulher está sendo avaliada, como ela está sendo acompanhada durante toda a gestação dela, tá ok? Então, mulheres que chegam até essas semanas de gestação, 41 semanas e 3 dias, ou mulheres que têm uma indicação de intervenção da gestação um pouco antes, se elas estão na sua primeira gestação, ou se elas só têm parto normal anterior, por exemplo, eu tenho um parto normal anterior, tá bom? Em caso de uma próxima gestação, se eu tiver, e não entrar em trabalho de parto espontâneo até as 41 e 3 dias, por exemplo, se eu estiver sendo acompanhada pelo plano de saúde, a minha indicação vai ser de ir ao hospital, induzir através do misoprostol, que é esse comprimidinho de prostaglandinas, tá certo? De um hormônio, que vai facilitar o amolecimento do colo do útero, é o esvaecimento. Durante a gestação a gente sabe que o colo do útero ele fica grosso, ele fica rígido, mais endurecido para poder proporcionar segurança a esse bebê. Ele também fica um pouco mais posterior. Na fase de pródromos, que é aquela fase de cólica, de contração, que parece que não vai pegar trabalho de parto, é uma fase que costuma começar a centralizar o colo do útero. Então esse colo que está um pouco posterior, ele tá mais posterior para trás, né, na pelve da mulher, ele costuma centralizar um pouco quando essas contrações e essas cólicas são bem intensas na fase de pródromos, tá bom? Então, assim, não achem coisas muito ruins na fase de pródromos, não. Ela também é muito boa para ajudar a amolecer aí esse colo do útero e a poder centralizar um pouco, mas modificações de fazer o bebê nascer não acontecem na fase de pródromos. Mas, como eu vinha falando para vocês, a respeito da indução pelo misoprostol, uma mulher que já teve um parto normal, como eu,
teria a indicação de induzir e interromper a gestação através do uso do misoprostol. E uma mulher que teve uma cesariana anterior, por exemplo, uma mulher que teve uma cesárea, mas deseja ter um parto normal, ela vai ter indicação de utilizar o método Krause, tá bom? Que é o uso da sonda, uma sondinha, que eu não tenho uma sondinha aqui, por incrível que pareça, eu tinha, mas não sei onde que foi parar a minha. Em um outro vídeo eu mostro pra vocês. Mas é uma sondinha que é passada no colo do útero, no buraquinho do colo do útero, e é insuflado um balãozinho dentro do útero da mulher, tá bom? E esse balãozinho fica lá, perto da cabecinha do bebê, e essa sondinha ela é presa na perninha da gestante, na perna da parturiente, com um esparadrapo, tá bom? E aí a gente prende com o esparadrapo para fazer uma força mecânica. É mais ou menos assim, passa a sonda é assim, né? Aí passa a sonda dentro do útero e enche um balãozinho. Aí vai ficar um balãozinho aqui cheio, tá bom? E ela vai ficar assim, puxando, assim, ó, puxando o colo, tá bom? Ela vai ficar presa na perna. E aí é uma força mecânica que vai ficar sendo exercida para que esse útero, ele vá dilatando, e ele vai abrindo até a expulsão da sonda. E aí, quando essa sonda ela é expulsa, a gente já tem uma dilatação um pouco eficiente, em torno de 4 centímetros, 5 centímetros. Algumas mulheres têm até mais, dependendo de como tá a estrutura, né? Se tá amolecido o colo do útero ou não. Então, a sonda é um método muito eficiente, o método Krause, tá bom? Uma coisa que eu não falei sobre o uso do misoprostol é que o misoprostol, ele é feito via vaginal, tá bom? Ele antes era feito via oral também, mas ultimamente ele foi suspendido, se eu não me engano. Em todo o território brasileiro para que seja utilizado só de via vaginal. Eu sei que o protocolo que a gente está seguindo, e o último protocolo que eu vi, é que só se utilizasse ele de maneira vaginal. Então, tá usando o misoprostol de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, dependendo da indicação médica, tá bom? Um comprimido via vaginal. Podem ser realizados até 8 comprimidos. Então, se a gente for fazer de 6 em 6 horas, um comprimido via vaginal, a gente tem para os 8 comprimidos um período aí de 48 horas para esperar desencadear e deflagrar o trabalho de parto, tá bom? Então, assim, uma indução de parto é uma intervenção necessária para aquela mulher que quer parir de parto normal, tá bom? Que já teve um parto normal anterior, que não teve nenhum parto, e as mulheres que também tiveram cesariana têm a oportunidade de ter um parto normal, sim, através da indução por sonda. Então, a gente tem a indução via misoprostol, a gente tem a indução pelo método de Krause, que é o uso da sonda, para poder facilitar a dilatação para mulheres que já tem uma cesariana anterior, tá bom? Porque quem tem uma cesariana não pode utilizar o comprimido, porque o misoprostol, ele amolece o tecido do colo do útero, e quem tem aquela cicatrizinha da cesárea tem um risco maior de ruptura uterina, então não pode utilizar o misoprostol, tá bom? É o método de Krause, a indução por sonda, tá bom? Sonda de Foley. A gente tem o uso da ocitocina também, já durante o trabalho de parto. Normalmente quem faz indução por sonda para parto normal, né? Quem tem uma cesárea anterior e faz indução por sonda, normalmente acaba precisando um pouquinho da ocitocina, porque quando a sonda sai, nem sempre desencadeia de imediato as contrações de trabalho de parto. Então, às vezes sai a sonda por causa da pressão, né, mecânica, e a gente tem uma dilataçãozinha, mas acaba demorando para desencadear as contrações. Aí, às vezes, acaba instalando uma ocitocina também, bem leve, inicial, para poder o corpo ir desencadeando esse trabalho de parto e a dilatação continuar progredindo, tá bom? Tanto para a indução por meso quanto a indução por sonda, não tem um tempo específico assim, costuma acontecer em tantas horas, tá bom? Para o misoprostol, a gente pode fazer até os 8 comprimidos, passar 48 horas em indução e não desencadear trabalho de parto. E se espera 24 horas, se for o desejo da parturiente, e se reinicia o protocolo, tá ok? De até 8 comprimidos. Eu já acompanhei casos que a gestante quis, tá bom? Ela fez os 8 comprimidos, não desencadeou, esperou 24 horas e depois reiniciou o protocolo. E aí, se eu não me engano, foi no terceiro ou foi no quarto que deflagrou mesmo e que foi-se embora do trabalho de parto e conseguiu parto normal.
mas não é obrigatório. A mulher, depois do primeiro ciclo de 8 comprimidos, se ela não quiser, se ela estiver cansada, exausta ou por qualquer motivo pessoal, ela pode dizer que ela não quer mais, né? Aqui no Brasil, pode escolher a cesariana caso essa indução não seja efetiva ou caso a mulher queira também em qualquer momento da indução, tá ok? Já para sonda de Foley também não tem uma hora específica de que com quantas horas a sonda sai, tá bom? Porque eu vi muitos estudos e alguns falavam assim, de 7 a 8 horas, de 6 a 8 horas vai sair essa sonda, e alguns até 24 horas, então vai ser muito relativo. Na prática, né, porque prática não é ciência, tá bom, gente? Mas assim, na prática não costuma demorar tanto, 24 horas, para vocês não se assustarem. Depois que colocam a sonda, começam algumas cólicas, e sim, depois de algumas horas, ela costuma sair e já tem uma dilatação, mas é muito relativa. Tem mulheres que é com 6 horas, com 4 horas, com 8 horas, então assim, não tem como eu responder. E aí, Mari, tu acha que sai com quanto tempo? Não tem como eu responder de certeza, tá bom? É bastante relativo, eu só não vejo realmente demorar tanto, como alguns estudos disseram que demora em cerca de 24 horas para poder sair, mas pode demorar esse período também, tá ok? Agora eu queria falar um pouquinho sobre o vácuo, né? Porque o vácuo ela é uma intervenção que é utilizada para poder retirar o bebezinho que já tá lá no canal vaginal, tá bom? Ele já tá próximo de nascer, a dilatação ela está completa, mas a mãe pode estar exausta do trabalho de parto e não está conseguindo fazer o reflexo puxo espontâneo, tá bom? Porque acontece, o pessoal fala, mas o puxo é espontâneo, não é para dirigir o puxo, não é para mandar a mulher fazer força. A gente evita isso ao máximo possível. A mulher estando em condições, a gente deixa ela seguir o puxo espontâneo. Porém, tem mulheres que ficam bastante exaustas no final do trabalho de parto. O puxo espontâneo, ele não é efetivo. E a gente não pode deixar aquele bebezinho lá embaixo também durante muito tempo, né? Ele fica sofrendo pressão no polo cefálico, fica lá no canal vaginal e a gente precisa fazer com que esse bebezinho nasça. Tá ok? Também há casos que há intercorrências, né? Há uma bradicardia fetal ou há um sangramento abundante que se desconfia de um descolamento de placenta, algo que pode acontecer. E se houver alguma intercorrência, alguma necessidade, com a dilatação completa, antigamente se passava o fórceps, né? Que são duas pás de ferro assim dentro da vagina e retirava o bebezinho. Mas hoje em dia tem o vácuo, né? Na internet tem algumas imagens e eu consegui um vácuo também. E eu gostaria de mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona, ó, tá vendo? Aqui é uma reguinha que vai medir a pressão, que vai ser insuflada, tá bom? E aqui, esse aparelhozinho, ele vai ser colocado dentro da vagina da mulher. Vocês podem ver que é menor aqui, ó, do que a minha palma da mão, tá vendo? E eu tenho uma mão bem pequenininha, tá, gente? Não é uma mão grande. Vocês podem ver. Ele vai ser inserido assim, tá bom? No canal vaginal, tá certo? Ó, o médico insere dessa maneira no canal vaginal. E aí ele vai acoplar na cabecinha do bebê, tá bom? Quando ele é acoplado na cabecinha do bebê, aqui, pelo lado de fora, vai se fazer uma pressão. Ó, eita, eu passei álcool. Aqui, vai se fazer uma pressão. Tá vendo? Essa pressão exercida vai fazer com que essa bolinha fique presa. Deixa eu tentar prender aqui, que não tá prendendo a minha. Agora foi. Tá bom? Ó. Tá vendo que fica preso? Tá certo? Faz uma pressão e fica preso. E aí, puxando, esse vácuo vai sair, se puxar com muita força, tá bom? Fez uma marquinha aqui na minha mão, ó. É por isso que faz uma bocinha na cabeça do bebê, que depois volta, tá certo? Porém, é uma maneira muito mais rápida de ser removido o bebê do canal vaginal, sem precisar de uma episiotomia, sem precisar de passar um fórceps, que é mais complicado também, tá certo? E com menos riscos e menos danos para a mãe e para o bebê, tá ok? Então tá aqui, para quem nunca tinha visto antes, o vácuo funciona dessa maneira, não é extremamente grande e facilita a saída desse bebê, tá bom? Era
basicamente sobre isso. Eu ia falar um pouquinho sobre a rotura, né? O rompimento também, esqueci, mas eu anotei aqui. O rompimento da membrana amniótica. Muitas pessoas falam, né, que os artigos científicos, e realmente alguns artigos falam que não foi evidenciada que a rotura prematura de membrana de rotina, ela vai auxiliar e avançar o trabalho de parto, tá bom? Nos estudos que eu vi, foi dessa forma que foram descritos, que a rotura de membrana de rotina não iria adiantar a avançar o trabalho de parto. Porém, a gente precisa entender algumas coisas que estão correlacionadas aí com a rotura de membranas. Por exemplo, quando um bebezinho ele tá com um pouco alto, quando a gente diz assim, alto é o posicionamento, né? Eu não sei assim que nível que vocês estão aí, que pesquisaram, que estudaram, mas há planos que a gente vai metrificar onde o bebezinho tá, lá na pelve, né? E às vezes ele ainda não tá encaixado. Sabe quando o bebezinho tá encaixado? A gente costuma dizer que o bebezinho encaixou. Às vezes ele não tá encaixado. Ele tá um pouquinho alto. Ou ele tá até encaixado, mas ele não tá bem insinuado. Ele não tá fazendo uma pressão sobre o colo do útero, entendeu? Então, nesses casos, quando a bolsa, ela tá bastante protusa e esse bebê não tá bem encaixadinho, e também a gente não tem um trabalho de parto com contrações tão eficientes, antes de utilizar a ocitocina, uma das intervenções que pode se utilizar é o rompimento da bolsa, tá bom? E aí, quer dizer que vai desencadear de vez o trabalho de parto e que não vai precisar da ocitocina, não quer dizer exatamente que vá, tá certo? Mas quando a gente rompe a bolsa, muitas vezes esse bebezinho que tá lá em cima, pouco encaixado ainda, ele tem uma insinuação melhor. E dessa maneira ele consegue exercer uma pressão, o polo cefálico dele exerce uma pressão maior sobre o colo do útero, tá certo? E com essa pressão exercida de uma maneira maior, pode sim facilitar a liberação de mais hormônios, de mais prostaglandina, de mais ocitocina e essas contrações ficarem mais efetivas. Porém, não quer dizer, como os estudos falaram, né, que uma rotura de membrana de rotina não foi evidenciado que haja um avanço do trabalho de parto. Mas, contudo, entretanto, todavia, a gente observa que sim, alguns trabalhos de parto onde o bebê ele está numa posição que está precisando dar uma insinuada melhor, onde as contrações estão um pouquinho lentas, que estão precisando ser efetivadas. Antes de usar a ocitocina, muitas vezes romper a bolsa ajuda esse bebê a insinuar, a pressionar um pouco mais o colo do útero e a ajudar na dilatação, tá certo? Mas vai depender muito do desejo da mulher, do quanto ela quer ou do quanto ela não quer. Pode ser que ela rompa e que nada aconteça. Eu não tô falando pra vocês aqui, tivemos trabalho de parto, a contração tiver fraca, manda romper a bolsa. Não. Espera um tempo, observa. Muitas vezes quando o bebezinho ele vai descendo, ele vai progredindo, a bolsa ela rompe espontaneamente, tá certo? Porém, se você foi avaliada mais de uma vez, o bebezinho ainda tá na mesma localização, a bolsa tá do mesmo jeito, as contrações estão do mesmo jeito, e o profissional médico te dá essa opção, é uma opção que você pode pensar, tá certo? Até porque a bolsa, ela normalmente rompe durante o trabalho de parto, né? O bebê nasce empericado, nasce, acho lindo, maravilhoso, já vi muitos bebês nascerem de parto empericado. Infelizmente, perdi os vídeos que eu tinha no outro celular aqui, perdi, mas, enfim, não quer dizer também que a ruptura da bolsa é o fim do mundo, tá, gente? Não vamos ser extremistas. Se eu posso deixar uma dica aqui, uma frase de fim de vídeo, não vamos ser extremistas com relação a alguns procedimentos que sim podem ajudar, como usar a ocitocina, como induzir o parto através de misoprostol, como fazer o uso do método Krause, que é o método por sonda, tá bom? Como utilizar o vácuo para poder retirar um bebê que precisa ser retirado do canal vaginal e quem sabe também sim romper uma bolsa durante o trabalho de parto para ver se essas contrações elas se efetivam, se o bebê insinua mais e se a pressão do polo cefálico dele no colo do útero não ajuda esse trabalho de parto a progredir e esse bebê descer um pouco mais para poder facilitar, tá certo? Vou encerrar por aqui, acho que eu já falei bastante, acho que já falei tudo que eu tinha anotado aqui. Se vocês tiverem dúvidas, deixa lá no Instagram, ou então, se você faz parte do grupo do meu curso, deixa lá no grupo, tá certo? Teve uma pergunta que Marcela me fez lá no grupo, que foi tipo,
Deixa eu lembrar, eu não anotei, mas eu lembro que tinha essa pergunta. Ela falou assim, Mari, tem como o bebê entrar em sofrimento se tiver com muito tempo sentindo contrações de treinamento? Contrações de treinamento não são contrações efetivas o suficiente para proporcionar muita força, muita tensão sobre esse bebê, tá certo? Você pode até estar sentindo muitas contrações de treinamento, mas provavelmente o bebê entrar em sofrimento não vai ser por causa dessas contrações de treinamento, porque elas não produzem dor para você e são muito leves, é só um treino do útero. Então, assim, não tá exercendo pressão suficiente naquele bebê, ele não tá sentindo tanta pressão. Se tá havendo contrações muito mais fortes e muito mais constantes, como no caso do parto-jato, né, que é uma contração em cima da outra, ela é bastante dolorosa, o ideal é que seja avaliado como que tá progredindo esse trabalho de parto, tá bom? Porque aí, trabalho de parto que a gente tem muita contração também, a gente chama de taxistolia, que é quando o útero ele não consegue relaxar, fica uma contração atrás da outra, e também há riscos, tá bom? Mas durante a fase de contração de treinamento, vai ser mais difícil a gente ter um sofrimento fetal por causa da contração. Porém, há outros fatores que podem causar sofrimento fetal durante contração de treinamento, antes do pródromo, em pródromos ou fase latente, tá bom? Que a gente não tem como controlar aqui de fora. Por isso que eu peço sempre para vocês observarem a movimentação do bebê, tá certo? Um bebê ele vai se movimentar bem em torno de 5 vezes por hora, tá bom? Alguns estudos dizem de 4 a 5 vezes, outros de 5 a 6 vezes por hora. Eu gosto de sempre estar em torno aí de 5 a 6 vezes, 5 a 6 movimentações por hora, que um bebê ele tem que fazer dentro da barriguinha da mãe aí no final da gestação. Então, se você está sentindo muita contração e percebe a movimentação do seu bebê diminuída, o ideal é que você faça um mobilograma, que é um fluxogramazinho de quantas contrações você está sentindo. Então, o que a gente indica é que você faça uma refeição, uma alimentação, se possível, um pouco calórica, tá bom? Se possível, um doce, se não, alguma alimentação mesmo. E você se deite por pelo menos 1 hora. Fique em repouso durante 1 hora depois dessa alimentação, tocando na barriga, tá bom? Põe a mãozinha por cima do abdômen e observa a movimentação do bebê. Você pode até falar com o bebê ou mexer um pouco para ver se ele vai responder. Mas se o bebê realmente não mexeu em 1 hora, mesmo depois de você se alimentar, ou se o bebê só mexe de volta se você mexer com ele, depois não mexe mais de jeito nenhum, passou 1 hora, não teve pelo menos 6 movimentos efetivos, o ideal é ir numa emergência para o seu bebê ser avaliado, tá certo? Fazer uma ultrassom, escutar o coração e saber como é que tá a movimentação. Mas se percebeu que o movimento tá diminuindo, mas se alimentou, ficou em repouso e o bebê começou a se mexer depois de alguns minutos, que é normalmente o que acontece, principalmente quando se come doce, né? Uma comida bastante calórica, o bebezinho ele começa a se movimentar e aí ele mexeu mais de 6 vezes por hora, né? Você tem aí um mobilograma que mostra que o seu bebê tá se movimentando, tá chutando espontaneamente. Então, fica mais tranquila, descansada e observa se caso ele realmente vai diminuir a movimentação em um outro momento ou não. Para aí você decidir se você vai a uma urgência fazer o exame ou não. Mas se o bebezinho mexeu pelo menos 6 vezes depois de se alimentar com você em repouso, já é um fator que vai deixar a gente mais tranquila em relação a um sofrimento fetal ou não, tá ok? Então, era isso. Se tiverem mais dúvidas, falem comigo. Clica aqui no link abaixo. Vai lá no meu Instagram, deixa um direct ou então fala comigo lá no grupo do curso, tá certo? Vai ser um prazer estar respondendo essas questões para vocês. E se algo não ficou muito claro, também pode deixar aqui nos comentários que eu leio depois e respondo lá no Instagram, tá bom? Um beijo, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.